O trabalho titulado de Modelo de Decisão Multicritério para apoiar a escolha de processos construtivos foi desenvolvido por mim, Joás Tomás, e sob a orientação da professora Aniele. O trabalho está estruturado da seguinte forma: com introdução, objetivos, revisão de literatura, metodologia, resultados de discussões, conclusões, referências. A construção civil existe um conjunto de atividades orientadas para o desenvolvimento de um único produto, tendo em vista que as edificações ganham características únicas que se diferenciam-se uma das outras. Tem, a partir daí, uma grande quantidade de variáveis internas e externas vão moldando o processo construtivo ao longo das várias fases do empreendimento, e muitas vezes essas variáveis são intervenientes e interdependentes. Por outro lado, com o avanço do desenvolvimento tecnológico, várias tecnologias construtivas surgem com o passar do tempo, sendo necessário metodologias eficazes para verificar o seu potencial de uso aos empreendimentos. Por outro lado, no dia a dia de obra, muitas decisões ainda são tomadas de forma improvisada e não são feitas de forma racional. Dessa forma, o objetivo desse trabalho é avaliar a aplicabilidade da modelagem multicritério de apoio à decisão para a seleção conjunta de processos de sistemas construtivos e tem como objetivos específicos agrupar técnicas e processos voltados à melhoria dos processos de tomada de decisão na indústria da construção civil, identificar os sistemas usuais de seleção de sistemas, analisar os métodos de apoio à decisão apresentados na literatura e suas aplicações para o problema de seleção conjunta de tecnologias, identificar restrições para o uso de modelos de decisão multicritério e propor o modelo multicritério de decisão para auxiliar a seleção de sistemas construtivos. Na revisão de literatura feita, foi identificado que vários métodos são utilizados dentro da construção civil, seja o HP, seja o integrais de coquete, seja o Prometheus, seja métodos envolvendo a lógica fuzzy. Foram identificadas aplicações para seleção de fundações, na parte de seleção de fachadas otimizadas, foi identificado também escolha de traço do cimento, seleção de lajes e métodos construtivos de pontes. Aí, a partir daí, a gente já viu que existe uma adequação, uma aderência a esses métodos para a construção. Dessa forma, a nossa modelagem buscou ver como escolher sistemas construtivos de forma conjunta. A partir daí, um conjunto de 5 etapas foram utilizadas para que esse objetivo fosse alcançado. A primeira etapa está relacionada com a identificação dos processos construtivos e tecnologias a serem analisadas, identificar os critérios, ponderar esses critérios, sobreclassificar as tecnologias por meio da sua avaliação frente a esses critérios e, por fim, a utilização da programação linear para a seleção de um portfólio ótimo. A partir daí, um conjunto de critérios técnicos e de trabalhabilidade foram escolhidos com base nas referências teóricas e com base definidos os critérios e as alternativas, foi utilizado o método fuzzy para ponderar esses critérios, ou seja, qual é o nível de importância de cada um para cada processo construtivo. Assim, foi utilizado o fuzzy Sawara, que ele utiliza termos linguísticos para fazer essa ponderação. Ele inicialmente ordena os critérios em ordem de importância reconhecido pelo decisor e, a partir daí, ele vai estabelecendo comparações com base nessa escala adotada, que vai desde igualmente importante até extremamente importante. A partir daí, foi possível obter valores dos pesos de cada critério. Em seguida, buscando sobreclassificar as alternativas, ou seja, o seu desempenho frente aos critérios analisados, foi utilizado o Prometheus 2, que estabelece uma pré-ordem completa a partir de um fluxo líquido, ou seja, a subtração entre o fluxo de entrada e o fluxo de saída a partir da modelagem de preferências do desempenho das alternativas frente aos critérios. Em seguida, foi utilizado o Prometeu Gaia para a representação geométrica da
ordenação e em seguida foi feita a análise de sensibilidade. Por fim, foi realizado a seleção conjunta dos processos construtivos, onde a gente fez uma normalização do fluxo líquido obtido e estabeleceu uma constante K envolvendo a construtibilidade e restrições técnicas que chamamos de sinergia. Ela variou de 0 a 1,5, onde quanto maior o seu valor, maior é a relação do projeto I ao projeto J. Assim, o valor foi dado pela a variável valor foi dada pela multiplicação do valor da sinergia existente entre dois processos construtivos distintos, multiplicado pelo seu fluxo líquido obtido na etapa anterior. E, por fim, a gente utilizou a programação linear para maximizar esse valor diante de um problema de rede. Aqui está o nosso problema de rede, onde a gente tem os 3 processos chaves que foram analisados: fundação superficial, alvenaria e a laje, e as suas interconexões e as suas interligações por meio do fluxo de valor. Assim, aplicando o método Fuzzy-Suara, a gente obteve os pesos do critério e identificou os seus pesos relativos que seriam utilizados para input no Prompt 2. A partir daí, a gente sobreclassificou as alternativas, onde no primeiro processo a gente identificou que para a fundação superficial, a melhor opção para o estudo fictício de uma casa de apenas um pavimento seria um radier, onde a gente teria recalques iguais em toda a área que ele seria utilizado, sendo essa alternativa a melhor indicada. Já para a alvenaria de vedação, a melhor opção identificada foi o drywall, onde ele apresentou bom desempenho nos critérios envolvendo conforto tátil, economia, desempenho acústico. Já para o processo construtivo de sistemas de laje, foi identificado que a laje treliçada cerâmica, por meio do método Prometi, seria a opção mais bem avaliada, onde ela apresentou desempenho satisfatório na maioria dos critérios. Com base na obtenção do meu fluxo líquido de cada processo isoladamente, foram estimadas a variável K com base em revisão de literatura para interconexão entre cada um dos critérios que eu apresentei naquele gráfico. A partir daí, a gente obteve o valor dessas conexões e utilização linear. A gente identificou que no lugar sem utilizar a programação linear, o melhor portfólio ótimo seria o radier, o drywall e a laje treliçada com cerâmico, mas dada a busca para redução de carga para a fundação e a função de sinergia nos processos, indicou que o portfólio mais otimizado seria o radier, o drywall e a laje treliçada com isopor, dada seu menor peso próprio. Assim, o melhor portfólio identificado para uma edificação de um pavimento seria essa que eu falei anteriormente: um radier, uma alvenaria de vedação drywall e a laje treliçada com isopor. A partir daí, a gente identificou que é possível estabelecer uma sistemática baseada em métodos quantitativos para uma melhor tomada de decisão, para buscar a maximização do valor do processo construtivo. Os métodos utilizados apresentaram-se adequados à problemática tratada, onde os resultados apresentaram consistência. O modelo é facilmente adaptável a outros processos construtivos e moldados pela expertise do responsável, que tem o know-how, né, da obra. E para estudos futuros, a gente espera expandir a utilização da lógica fuzzy no processo metodológico, incorporando ela dentro do método Prometi.
Outra possibilidade é a utilização de programação dinâmica no lugar da linear, considerando a função de recursividade entre os processos construtivos. Aqui é algumas referências que a gente utilizou, né? A maioria é periódico. E é isso. Valeu, obrigado pessoal e até a próxima.